Olá, estamos de volta para o nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Este é o nosso 24º encontro e que tem por objetivo o estudo do capítulo de número 23, denominado Fascinação. Quando nós lemos o livro dos médiuns, vemos a fascinação ser tratada por Allan Kardec como um dos escolhos, uma das dificuldades, um dos problemas ligados à atividade mediúnica. E isto porque, através da fascinação, um espírito exerce sobre o outro uma espécie de controle que mantém aquele que está, de certa forma, submetido a tal controle, como se fosse teleguiado pelo outro que com ele se sintoniza. É muito difícil estabelecer, e o estudo de hoje vai nos ajudar pela descrição do Aulus, que nos recomenda sermos discretos em assuntos de tal natureza, mas vai nos mostrar que não existem culpados nos processos de natureza obsessiva através da fascinação. O que temos são espíritos comprometidos. E o comprometimento, é óbvio, nos faz parar e pensar que a culpa concorrente, né? Ambos certamente contribuíram para aquilo. O que atrapalha é a ausência do perdão. Alguém deixou de exercer o necessário perdão e, com isto, manteve a sintonização. Nós todos sabemos que a sintonia de natureza espiritual é permanente. É permanente. Nós podemos estar afastados fisicamente, até mesmo um encarnado e outro fora da matéria, mas nos mantemos sintonizados. Se esta sintonia é positiva, é evidente que ela colabora com a existência do outro. E elas se ajudam do ponto de vista da vida. Entretanto, se esta sintonia não é positiva, se aquele que relembra a pessoa do outro, relembra o que entre eles aconteceu, guarda mágoas, guarda ressentimentos, não resta dúvida de que se prejudicarão. O importante, como nós temos aprendido, e não é de hoje, é perdoar, é esquecer qualquer coisa que possa nos trazer lembranças menos dignas de quem quer que seja, por uma razão muito simples e de maturidade. Todos nós cometemos erros, sem exceção. Todos nós cometemos erros de apreciação, de julgamento e nas nossas próprias atitudes. Assim, se somos equivocados, por que razão haveríamos de não compreender os equívocos alheios? É maturidade espiritual. Quando a gente entende tal situação pessoal, é evidente que passa a se comportar melhor, né? Preferencialmente, não trazendo conflitos, não os provocando. Agora, e se eles surgirem? Perdoando, esquecendo, não guardando esse tipo de mágoa. A imagem que o capítulo vai nos apresentar é uma outra leitura muito interessante da parábola do joio e do trigo. Há algum tempo, eu tive a chance de falar sobre ela num dos encontros mensais do Vicente de Paulo, ICX e outras casas do Evangelho no Lar, nos domingos. E lá
ficou muito claro quando a gente analisava a razão pela qual Jesus, quando conta a parábola, diz que o Senhor de toda aquela lavoura pede que ambos cresçam até o momento da colheita. Antes de recomendar que ela se fizesse, quando ainda não é fácil distinguir o que é o joio e o que é o trigo. A releitura vai aparecer muito clara no capítulo que a gente tem pela frente. Todos que vêm conosco estudando se recordam que no capítulo precedente, Aulus André Luiz e Hilário voltam ao grupo que é dirigido por Raul Silva, um grupo que conta com uma equipe extremamente coesa e uma médium de qualidades fenomenais, extremamente dedicada àquilo que faz. É a segunda médium de vulto, de importância, que o livro nos apresenta. E ela é quem vai ajudar a que entendamos a situação daquelas pessoas que estão para serem atendidas enquanto encarnadas. Nós destacamos na nossa última conversa que há casas que permitem que aqueles que fazem o tratamento desobsessivo compareçam ao grupo mediúnico e eles ingressam na sala onde as atividades são feitas. Esta é uma característica observada por grupos que assim agem. Então, permitem o ingresso. O número é reduzido, como nós constatamos, são 5 pessoas que ali estão além dos integrantes. Das 5 pessoas, 2 estão na qualidade de acompanhantes. São os maridos das 2 senhoras. Uma delas estudamos quando da leitura do capítulo de número 22, a outra vai aparecer agora no capítulo 23, e o Senhor será objeto de estudo no capítulo 24. Então, são pessoas que trazem problemas de influências espirituais, facilmente catalogadas, como Aulus deixa muito evidente logo de cara, se fossem abordadas, atendidas por profissionais da área médica ligados à psiquiatria e no tempo em que o livro foi escrito, há internações e há tratamentos que nós hoje já não mais colocamos em prática. Nessa luta por compreender os problemas de natureza mental que os espíritas sabemos serem problemas de natureza espiritual, e não há aqui que nem se pensar em nada diferente, os problemas dizem respeito ao espírito. Os que não acreditam na existência do espírito vieram ao longo do tempo em que isto foi se manifestando de maneira a chamar-lhes a atenção, usando as técnicas as mais diversas. É do século XIX, na verdade, o findar do XVIII, que surgem os primeiros movimentos no sentido de tirar as pessoas de masmorras. Elas ficavam ali atadas, às vezes em grupos completamente desassistidas. Viviam mesmo rejeitadas. Esse tratamento no Brasil perdurou bastante no transcurso do século XX e, infelizmente, ainda há estabelecimentos que praticam tal forma de abandono, porque não há tratamento, exceto medicamentoso, exceto de contenção, no século XXI. Veio a reforma psiquiátrica e ela recomendou que fossem feitas remoções de tais ambientes, mas
isso ainda não é real. Não é real. Muita coisa foi desativada, sim, porém, ainda há estabelecimentos que não são as masmorras, porém, não oferecem as condições que efetivamente o espírito precisa para poder se libertar. Mas antes que nós chegássemos a essa fase, os doentes de tal ordem enfrentaram tratamentos que foram tratamentos extremamente severos. O mais severo deles, a lobotomia, uma cirurgia que provoca uma intervenção no cérebro de tal forma a inviabilizar quase a vida de relação. Veio depois o eletrochoque, veio depois a insulinoterapia e a drogadição, utilização de drogas, muitas delas de uso controlado, é o mecanismo ainda em voga. As internações são possíveis, mas os estabelecimentos que as promovem precisam contar com a aquiescência da própria pessoa, se ela quiser ser tratada, o será, e as condições, porque a maioria desses estabelecimentos são de estabelecimentos de natureza privada, oferecem um tratamento de relativo acolhimento. Eu tive a chance de conhecer mais de um e confesso que fiquei surpreso. Também fiquei surpreso com o custo dos tratamentos. Ao lado de verificar a postura dos profissionais, veio a certeza de que aquilo não era acessível para as pessoas de uma maneira em geral. Tá? Mas o fato é que nós estamos diante de um problema de natureza espiritual. É como vai aparecer aqui, porque a segunda senhora, que estava sentada, de repente se levanta e, rodopiando sobre os calcanhares, de maneira que lembrava um motor acionando-lhe os nervos, caiu em convulsões. Ela se ergue para cair. André Luiz diz: aquilo me inspirou profunda piedade. Ela era simplesmente envolvida por entidades da sombra. Não tinha como delas se libertar. E sofria de maneira mais forte a intervenção, a atuação de uma delas, que como que a abraçava. Ele usa a palavra enlaçá-la, né? E era alguém que ele, observando, chegava à conclusão, queria aniquilar-lhe a existência. Aquela infortunada senhora, diz ele, quase que uivando, à semelhança de uma loba ferida, gritava a debater-se no piso da sala, sob o olhar consternado de Raul, que pedia em silêncio a bondade divina a ajudasse. E deixando de expressar-se como uma loba, nós vemos na literatura espírita os casos de licantropia. Eles aparecem em narrativas de mais de um autor, alguns com muitos detalhes para que a gente possa ignorar, outros com informações que nos fazem parar e pensar. Mas ele descreve um segundo comportamento, que é como se ela estivesse na condição ou sugerindo a presença de uma cobra, porque ele usa a palavra coleando pelo chão. O colear é o verbo que traduz o comportamento da serpente, que se arrasta, se movimenta no chão. Ela
diz André Luiz, adquiria um aspecto animalesco, apesar de toda a guarda existente ali. Foi quando, então, irmão Clementino, o dirigente espiritual da casa, na companhia do Aulus, usaram de recursos magnéticos avançados e interferiram naquele deplorável duelo, como ele afirma. E, de certa maneira, constrangeram o obsessor a afastar-se da enferma, que mesmo agora desenlaçada dele, continuava dominada pelo seu pensamento a estreita distância. Após reerguer a doente, auxiliando-a a sentar-se rente ao marido, Aulus se apressou em explicar o que eles haviam constatado. É um problema complexo de fascinação. Nossa irmã permanece controlada por terrível hipnotizador desencarnado, que se faz assistido por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança. Então, aqui a gente tem um outro ponto a considerar, porque pode ser que a nossa ação, a nossa vibração, o nosso pensamento tenha produzido reflexos sobre a vida de alguém, mas esse alguém pode contar com simpatizantes. E tais simpatizantes certamente poderão se consorciar a ele nesse processo de vingança. Daí a recomendação, mais uma vez, clara da doutrina espírita do perdão. Porque se, da nossa parte, demonstrarmos esquecimento, e que precisa não ser apenas aparente, mas efetivo, é evidente que a sintonia não se estabelecerá. Não é o caso aqui. Não é o caso aqui. Evidentemente, ele está encarnada. E, como encarnada, talvez pudesse, de certa forma, afastar esse tipo de ligação. Mas nós vimos no capítulo precedente que a reencarnação não foi capaz de impedir que o próprio espírito evocasse lembranças que se faziam presentes quando as condições permitiam, numa manifestação da sua própria alma, do seu próprio espírito. Dizia o Aulus, ensinando-nos, ela podia ter impedido isto quando reencarnou, mas não conseguiu. Então ela traz consigo a lembrança do que passou. Aquela pessoa com ela envolvida estava no recinto e olhava todo aquele comportamento de maneira estranha, atraído pelo pensamento, porque ela dizia que um homem a perseguia, alguém iria atentar contra ela, mas a pessoa observava aquilo e eles observaram, olha, não tem ninguém, exceto ele. Mas ela não conseguiu afastar. Imagina agora que você tem a entidade sintonizada contigo, com o propósito de destruir. Naquele envolvimento rápido, ele fez com que ela adotasse comportamentos que, de certa forma, remetiam o seu espírito para comportamentos típicos de quem está ainda na condição de princípio inteligente. E em dois dos reinos do princípio inteligente diferentes, mas que demonstram a ferocidade
daquele tipo de envolvimento? O lobo e a cobra. O lobo e a cobra. O Aulus diz claramente que, nesse ímpeto de ódio, ele quer humilhá-la, utilizando-se da sugestão. Não fosse o concurso fraternal que veio buscar aqui, em transes como este, ela seria vítima integral da licantropia deformante. Ela se comportaria, apresentaria faces que não seriam reconhecidamente humanas e teria comportamentos assim. É curioso que na história dos ambientes hospitalares, os registros muitas vezes apontam para espíritos internados, enquanto encarnados, que revelam um comportamento similar ao de animais. Olha, ninguém se aproxima porque ele parece um cachorro bravo, ele parece um leão, ele ataca como se quisesse nos unhar com as suas garras. Vejam vocês aqui o Aulus colocando as coisas de maneira que nós possamos entender. Se não fosse o atendimento que ela vem buscar aqui, e no qual ela adota essa postura que todos acabamos de ver, ela se comportaria assim de maneira permanente. Então, seria, obviamente, levada a uma internação. Naquele momento, naquele instante em que o livro é escrito, essa era uma prática absolutamente normal e, diria eu, recomendada. Hoje, o progresso terapêutico, principalmente o poder que as drogas para esse tipo de dificuldade, para esse tipo de tratamento conseguiu, então é possível manter a pessoa numa internação diária, etc, etc. Mas, como disse, ainda não está encerrado esse capítulo. E, evidentemente, aqueles que trabalham nessa área, notadamente do ponto de vista da medicina, precisariam se inteirar a respeito do conhecimento que o Espiritismo oferece, que não é um conhecimento que deva ser visto, como é rechaçado, de cara, como um conhecimento que traduz fé, que traduz crença. Não é disso que nós, os espíritas, cuidamos. A realidade do espírito é afirmada e comprovada por Jesus. A nossa capacidade de entender foi diferente. Porém, o tempo se passou e as manifestações nunca desapareceram, e foi possível no século XIX e dali para frente até os nossos dias continuar a recebê-las e dar a tais manifestações o tratamento que elas merecem. São manifestações de espíritos que viveram na Terra e que prosseguem, como todos prosseguimos da última desencarnação até o limiar da presente reencarnação na realidade espiritual. Então, é a realidade. No último congresso da Medinesp, realizado em São Paulo, uma das mesas que contou com o maior número de pessoas, foram 1.800 participantes. E uma das mesas que mais trouxe, uma das atividades que mais trouxe público e participação, foi justamente ligada ao trabalho da psiquiatria, sob o amparo do Espiritismo, para mostrar o quanto dominar essa realidade da presença
do espírito em uma nova oportunidade encarnatória, como ela ajuda a entender uma série de coisas. Mas é preciso vencer a resistência daqueles que olham o corpo e no corpo vem tudo. É preciso ir mais. Diz agora, para a gente entender por que eu fiz essa volta, diz o Aulus, eles se sintonizam pelo débito do passado. Ambos abusam, né, de poderes da inteligência. A semelhantes vampiros, diz ele, devemos muitos quadros dolorosos da patologia mental nos manicômios, em que numerosos pacientes, sob intensiva ação hipnótica, imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos. Curiosamente, vejam como ele coloca as coisas. Imitam. Porque os espíritos disseram a Allan Kardec, o espírito não retrocede. Então, não se convertem em macacos, em cachorros, em cobras, em lobos. Não, não. Imitam. Imitam. E imitam por quê? Porque o princípio inteligente habitou tais corpos. Não, esse é um raciocínio muito simples. Imitam porque isto lhes é sugestionado. Há uma forte sugestão, um grande domínio de natureza espiritual, a fascinação. E fascinados, submetidos a tal guante, os encarnados adotam essas posturas. E, evidentemente, chocam, porque quando a gente observa uma pessoa tendo qualquer espécie de desequilíbrio espiritual, como uma convulsão, já experimenta um sentimento de impotência muito grande. Busca amparar, principalmente se sabe o que está fazendo, busca confortar, oferece uma certa proteção contra a exposição, porque aquela pessoa vai voltar e vai perceber um grupo muito grande de pessoas a observarem aquilo que ela não sabe controlar, aquilo que ela não consegue nem ao menos entender. Agora, imagine se esse processo convulsivo traduz comportamentos que imitam costumes, posições e atitudes de animais. O quanto isso é deprimente. E aqueles que agem do ponto de vista espiritual para nos constranger a passar por situações assim, é óbvio que tem para conosco um ódio que não dá para mensurar. Não dá para mensurar. Hilário faz a Aulus uma pergunta. Esse fenômeno tão doloroso é comum? E o Aulus explica, muito generalizado nos processos expiatórios em que os espíritos acumpliciados na delinquência descambam para a esfera vibratória dos brutos. A questão parece que fica óbvia, né? Processo expiatório, em que os espíritos acumpliciados, o que significa que não há aqui ninguém em condições de se afirmar vítima, exceto por aquilo que passa, apenas isso, mas todos temos débitos e não contamos com a compreensão daqueles aos quais ofendemos. Então, passamos por situação assim. E ele avança para dizer para nós, olha, ele prossegue governando o cérebro, usa o seu para governar o dela,
como se fosse um brinquedo nas mãos de uma criança. E aí, é óbvio, o Hilário faz a pergunta que eu também faria. E por que a gente não separa um do outro? Calma, Hilário. Ainda não examinamos o assunto em sua estrutura básica. É dizer, nós afastamos aqui agora essa situação, mas calma. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Então, é a sintonia. É recíproco. Envolve-me que eu entendo envolvimento. Agora, encarnado, posso não ter a extensão. Mas não resta dúvida que desencarnado ou colocado numa condição de poder realizar um exame mais detalhado, saberia explicar aquilo. E, lógico, apresentaria as minhas conclusões. Daria as minhas justificativas, como a gente sempre dá. É nesse ponto que ele, então, nos pede para voltar ao Evangelho de Mateus, lá no capítulo 13, versículos de 24 a 30, quando Jesus, estando assentado em uma barca, como narra o evangelista, propõe uma série de ensinamentos através de parábolas. E dentro desses ensinamentos, esta em que o joio aparece misturado ao trigo é algo que os seus seguidores não vão entender. E ao lado da parábola do semeador, aliás, é uma quase na sequência da outra, a depender do evangelista, elas aparecem nos três, muda um pouco a configuração. Eles pedem que lhes explique por que isso acontece, né? Qual a razão? Aonde você quer chegar nesse ensinamento? E dois dos evangelistas registram a sua explicação. E é a explicação muito clara, muito clara. Evidentemente que o conhecimento espiritual à época era nenhum, mas era nenhum mesmo. Jesus sabia disso. Tanto que não antecipa outras informações. Olha, não dá, não dá. O próprio Paulo, que tem a chance de estar com Jesus em espírito, o episódio de Damasco nada mais é do que uma visão de natureza espiritual, em que ele se choca. Ele próprio vai ter uma dificuldade muito grande para externar isso. E quando Emmanuel, em Paulo e Estevão, relê o livro dos Atos dos Apóstolos, dando a visão da intervenção de Estevão, do amparo de Abigail, da própria sintonização de Jesus, no sentido de que aquele trabalho a ser desenvolvido por ele fosse o melhor possível, fica claro que ele não vai conseguir ter palavras, não vai conseguir ter informações que não estavam disponíveis. Então, ele vai usar da linguagem que lhe permitia falar a respeito daquilo. Ele vai dizer que Jesus se levantou dos mortos. A palavra ressurreição não existe naquele instante, em nenhum momento. É uma palavra que vai surgir mais tarde, dentro da estrutura do magistério da igreja. Não entre os hebreus, nem lá e nem hoje, porque para eles a palavra é levantar-se. Levantar-se. E alguém, vocês se lembram disso, principalmente os que estudaram comigo a trilogia do Herculano Pires, o quanto Lázaro, que se levantou do sepulcro, veja aqui, a ideia é essa, para a menina, filha da viúva de Naim, a expressão é o mesmo, para o filho da viúva de Naim, a expressão é a mesma,
Para a filha de Jairo, a expressão é a mesma, levante-se, porque era assim que os hebreus entendiam essa ideia de alguém que, para eles, estava morto, com conhecimento médico de apurar a morte zero à esquerda, era alguém que tinha saído daquela posição em que quem não conseguia permanecia até que seus ossos pudessem ser reunidos num ossário, numa caixa. Era a tradição dos hebreus. Então, Jesus ensina as coisas demonstrando. Levante-se. Eu me levantei. Estou aqui com vocês. Ó. Paulo vê assim. E não o toma na condição de alguém que é um ser espiritual. Por quê? Porque a disposição, o conhecimento não estava ali. Não é possível que o conhecimento seja externado, às vezes é de caráter só enigmático, porque não está disponível. Quem já visitou na internet, em exposição, ou até teve a chance de conhecer trabalhos feitos por Da Vinci, por Michelangelo, consegue identificar o espírito que vem de um lugar diferente, traz informações, materializa informações, mas que os que estão à volta não sabem para que serve. Está à frente do seu tempo? Não, ele vem de outro lugar. Não está à frente, porque ninguém tem esse poder de penetrar tão distantemente aquilo que vai ser uma realidade. Então, falar sobre coisas que você traz do seu mundo vai representar para aqueles do mundo em que você se encontra algo assim surreal. Olha, ele desenhou um submarino. E sim, ele conhecia um submarino, porque de onde ele vinha, talvez fosse uma realidade. Nós hoje, reencarnando em outro mundo e tendo por tarefa e por possibilidade recobrar, vamos falar de coisas que pode ser que para aquelas pessoas pareçam visionárias. Imagina, né? Imagina. Então, percebam como Jesus tinha como dizer, mas não tinha por que dizer. Por que dizer? O Aulus, então, diz, não basta a gente arrancar o joio. É preciso saber até que ponto a raiz dele se entranha no solo com a raiz do trigo, para que não venhamos a esmagar um e outro. E aí deixa para a gente uma palavra que é fenomenal. Sabe, aquela frase que eu digo do capítulo sempre, a gente precisava anotar e guardar. Porque fica dos capítulos esse tipo de lição. Não há dor sem razão. Atendamos, assim, à lei da cooperação sem o propósito de nos anteciparmos à justiça divina. Então, se ela sofre, isso não é sem razão. E não dá para a gente tentar tomar posições, sair avançando, porque isso quem faz é a justiça divina. Se ela permite, não somos nós que vamos liquidar esse assunto. Não somos nós. O Raul, contando com a ajuda do Celestino, tentou sossegar o agitado comunicante, recordando-lhe as vantagens do perdão, incutindo-lhe a possibilidade de usar da prece, etc. Né? E aí, então, o nosso Hilário intervém mais uma vez para colaborar em favor desses irmãos em desespero. Será suficiente o concurso verbalista? Não lhes estendemos, disse o Aulus, simplesmente palavras. Nós lhes damos o nosso sentimento.
toda frase articulada com amor é uma projeção de nós mesmos, da mesma forma como uma frase pronunciada com desamor é uma projeção de nós mesmos. Portanto, se é incontestável a nossa impossibilidade de oferecer-lhes a libertação prematura, estamos doando em favor deles a nossa boa vontade, através de um verbo que nasce dos nossos íntimos, dos nossos corações, dos nossos espíritos, igualmente necessitados da ajuda de Jesus. E usando o que André Luiz, de um tom demasiado significativo, o Aulus, então, nos faz entender o que acontece em tais situações, analisando o pretérito ao qual todos nós nos ligamos através de lembranças amargas, somos enfermos em assistência recíproca. Não seria lícito guardarmos a pretensão de lavrar sentenças definitivas pró ou contra ninguém, porque na posição em que ainda nos encontramos, todos possuímos contas maiores ou menores por liquidar. Veja a sabedoria. A sabedoria. Ele releu um texto de Jesus, a gente não sabe até que ponto eles estão envolvidos, não dá para saber, não dá para separar o que talvez tenha que ficar junto. Esta é uma decisão que cabe à justiça divina. A nós o que cabe fazer? Ajudar. Ah, mas é com palavra? É com o que a gente tem. Sentimento nos faz recomendar calma, prudência, oração, perdão. Faz recomendar. Agora, de quem depende a atitude? E diz, para o cuidado fraterno, o doente e o perseguidor merecem igual carinho. Então, ambos recebem. Existem passes que ele vai, então, aplicar na garganta da enferma. Ela estava emitindo sons guturais, depois serpenteou, deitada no chão da sala. Poderia falar? Não. Estava com o aparelho fonador obliterado pela intervenção da entidade. Afastada, a situação razoavelmente contida, o que ele resolve fazer? Permitir que ele fale por intermédio dela. E ele falava de uma forma, a palavra que o André Luiz usa dá uma ideia para nós do que eles presenciaram. É uma algaravia, né? Ele faz uma pronúncia que eles não conseguem de maneira alguma compreender. Apenas pela onda de pensamento que lhe caracterizava a manifestação, eles perceberam que, irado, ele se manifestava por meio dela, perdão. O Raul recolhe aquelas impressões como eles e procurava apenas acerená-lo em vão. Não compreendia o que ele dizia, mas percebia pela entonação, pela forma como a manifestação vinha, que ele estava extremamente revoltado. Extremamente revoltado. O segundo bloco do nosso estudo até aqui foi o primeiro, em que mostra essa situação de muita gravidade. Mostra o Aulus indo de encontro àquela mulher completamente transfigurada e
ele resolve auscultar-lhe o cérebro, como a sondar-lhes o mundo íntimo. Em seguida, volta-se para eles e, como estava todo mundo aflito, o Hilário sempre aparece com a pergunta: que causa que tem aí para motivar isso tudo? E recebe do Aulus uma lição fenomenal. Eu tentei alguma penetração no passado a fim de algo saber. As raízes da desavença vêm de longa distância do tempo. Não obstante o dever de não relacionar pormenores para não conferir maior saliência ao mal, posso dizer-lhe, e aqui nos assusta, que esse enigma perdura há pouco mais de 1 milênio, 1000 anos de envolvimento e de ausência de perdão. 1000 anos. Nós achamos muito a contagem dos nossos dias. Ficamos chocados porque parece que os dias são mais rápidos. Nós temos muito mais o que fazer. Somos muito mais bombardeados. Agora, imagina 1000 anos num tipo de vínculo assim. Mais deles, nosso infeliz irmão fala um antigo dialeto da velha Toscana, onde, satisfazendo a obsidiada de hoje, se fez cruel estrangulador. Ele atendeu a um pedido dela. Era legionário de Hugo, o poderoso duque de Provença do século X. Pela exteriorização a que se confia, acompanham-lhe terríveis reminiscências. Reporta-se ao saque de que participou na época a que nos referimos, no qual, para satisfazer a mulher que lhe não correspondeu ao devotamento, teve a infelicidade de aniquilar os próprios pais. Tem o coração como um vaso transbordante de fel. Está aí o quadro, em que não há inocentes. Ela prometeu estar com ele e pediu-lhe, talvez, uma prova desse amor, que era de matar os próprios pais. E ele, envolvido em tal ideia, tomou a iniciativa. Mas ela não quis mais saber dele. Quando ele conta isso, é evidente que o Hilário quer saber mais. E aí o Aulus resolve cortar. Olha, vamos aquietar o espírito de consulta. Não adianta. A curiosidade aqui não vai ajudar em nada. Olha que já consegui saber bastante. Sei por que ele está com raiva dela. Então, aquela frase que a dor não é sem sentido é mais do que procedente. Ele se exprime num diálogo, num dialeto que ninguém vai compreender mesmo, tá? E agora, então, a gente vai ver a explicação da xenoglossia que todos ali presenciaram. Sem compreender o que ele dizia, a tarefa do Raul era apenas e tão somente de identificar um quadro de dor, de muita revolta, mas sem poder externar. Agora, ele estava narrando o ódio que ele há 1000 anos, nutria por ela. 1000 anos. Gente, é número assim
Eram dois corações desesperados, retoma André Luiz, no inferno estabelecido por eles mesmos. Não convinha analisar-lhes o sepulcro de fogo e lama nas sombras da retaguarda. É quando então André Luiz intervém e diz: mas e o idioma? Nós estamos no Brasil e ela fala em um dialeto que já é morto. Por que motivo não assimilava o pensamento dele a empolgar-lhe o cérebro em ondas insofreáveis, transformando-o em palavras de português corrente, qual acontecera em tantos processos que nós já vimos? É porque nós estamos diante de um caso de mediunidade poliglota ou de xenoglossia. O filtro mediúnico e a entidade que se utiliza dele acham-se tão intensamente afinados entre si que a passividade do instrumento é absoluta, sob o império da vontade que o comanda de modo positivo. O obsessor, por mais estranho pareça, jaz ainda enredado nos hábitos por que pautava sua existência há 10 séculos. E, em se exprimindo, ele usa modos, frases que lhe foram típicas. Aí o Hilário diz: isso é problema da mediunidade ou é de sintonia? E a resposta do Aulus é categórica: é sintonia. É sintonia. O problema é de sintonia. Aí ele, então, se ela não lhe houvesse partilhado da experiência terrestre, como legítima associada de seu destino, ela poderia externar-se no dialeto com que se caracteriza? O Aulus insiste, positivamente não. Em todos os casos de xenoglossia, e aqui Ernesto Bozano, por todos os autores, foi aquele que mais nos trouxe informação sobre a xenoglossia. É preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Os desencarnados, elaborando fenômenos dessa ordem, interferem quase sempre, através de impulsos automáticos, nas energias da subconsciência, mas exclusivamente por intermédio de personalidades que lhes são afins no tempo. Quando um médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. Mostra simplesmente que o psicógrafo traz consigo, de outras encarnações, a arte da escrita, já conquistada e retida no arquivo da memória, cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar. Aí, o Hilário, então, complementa. Podemos concluir que, se a enferma fosse apenas médium, sem o passado vinculado ao dele, a entidade não se exprimiria por ela numa expressão cultural diferente da que lhe é própria? É claro. Em mediunidade, há também o problema da sintonia no tempo. O fato, sob nossas vistas, pode ser, de certo modo, comparado às correntes d'água. Cada qual tem o seu nível. As águas à flor da terra guardam a serventia e o encanto que lhes são peculiares. Contudo, as águas profundas encerram o tesouro educado ou inculto das enormes forças latentes, que podem ser convenientemente utilizadas quando aquelas são trazidas à superfície.
está na memória deles, está no espírito deles. Nós não nos desvencilhamos do nosso passado nunca. Nunca. Podemos resolver situações, não guardar vínculos, mas não nos desvinculamos daquilo que fizemos. Então, se não nos perdoarmos, nos perdoarem, e se não perdoarmos a quem nos tenha eventualmente magoado, fica evidente que os vínculos ultrapassarão as oportunidades encarnatórias. E por quê? Bom, porque nós não somos a presente oportunidade encarnatória. Somos o espírito imortal que vem em sucessivas experiências, acumulando créditos, mas infelizmente também débitos. Débitos. Importa não acumular os últimos, porque enquanto nós não tivermos quitado os débitos que temos, a nossa jornada evolutiva fica comprometida. Mas eu não me recordo, felizmente, né? Felizmente. A reencarnação obliterando o nosso passado é efetivamente uma bênção da providência divina. Porque é assim que nós amamos aqueles aos quais nos prejudicaram e somos amados por aqueles a quem prejudicamos. Construímos novos vínculos. E quando um de nós permanece na realidade espiritual, tomara tenha olvidado, né, esquecido por completo aquilo que lhe foi feito, de maneira a não buscar de próprio punho, com as próprias mãos, fazer uma justiça que não nos compete fazer, porque todos somos devedores. O terceiro bloco do nosso encontro mostra o quanto eles ficaram assim enriquecidos por aquela lição. Ajudaram a partir dali a promover de alguma maneira a separação entre a mulher e aquele que a perseguia e que fora o responsável pela comunicação que eles acompanharam. Mas registra o André Luiz. Eles estão e permanecerão unidos pela fusão magnética, ainda que distanciados. O espírito foi levado, a doente permaneceu ali gritando e diz que se via diante de um estranho e medonho estrangulador que queria sufocá-la. Aulus aplica-lhe passes e explica. Ela agora sofre apenas do fenômeno alucinatório, que é natural em processos de fascinação como este. Perseguidor e perseguida jazem na mais estreita ligação telepática. Agem e reagem mentalmente um sobre o outro. É sintonia. Sintonia. E é por que isso? Bom, porque falta o gesto de perdão. Devagar ela se acalma e André Luiz, então, endereça a o Aulus qual seria o remédio definitivo para aquela situação. E ele, mudando a entonação da voz e assumindo gravidade, como André Luiz registra, diz: ele está sendo preparada, tendo-se em vista uma solução justa para o caso. Ela e o verdugo, em breve, serão mãe e filho. Não há outra alternativa na obtenção do trabalho redentor. Energias divinas do amor puro
serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher, e nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolhê-lo no próprio seio. E, em seguida, deixando-nos pensativos, como ele registra, caminhou rumo ao outro necessitado, encerrando o capítulo com a frase: Louvado seja Deus pela glória do lar. Não é outro motivo que levaram os espíritos a registrar nas leis divinas como a ponte mais alta da prática da caridade, e no caso desse, até imposta, a maternidade. Porque o espírito há de ser aquele que será acolhido pela mãe. E apesar de todos os problemas que os envolveram, o carinho, a atenção, o cuidado que só as mães, em tese, possuem, haverá de ajudá-los nessa recomposição. Ela voltará mais cedo para a realidade espiritual, caso não opte por realizar o aborto, alongando esse processo entre eles. Caso ele não desencarne precocemente, mas levará a lembrança e ela ficará com a saudade do filho que teve nos braços e que a deixou. São quadros reveladores do quanto a providência divina nos oferece, ainda que a nossa revelia, mecanismos de refazimento do ponto de vista da jornada. O capítulo, meus amigos, tem muita coisa que nos enriquece. Fica óbvio que a lição que ele nos traz sobre esse segundo caso é uma lição de uma profundidade imensa, imensa. Mas eram 3 as pessoas para serem atendidas. Daí porque te convido a estar conosco no próximo encontro para que a gente possa refletir sobre aquilo que o cavalheiro, 2 mulheres, nós já as vimos, percebemos do que se tratava, agora há o cavalheiro que vai ser atendido. Também a lição que vem é muito enriquecedora. Espero você. Até lá.